para vocês sobre um homem. Vamos ver quem é que conhece esse homem. Se chama Hans Christian Andersen. Alguém já ouviu falar nesse nome? Ah, o que ele é? Sabe? Eu não sei. Não sabe. Então agora, e quem já ouviu falar no Patinho Feio? Na Pequena Sereia? No Soldadinho de Chumbo. Então, esse homem, Hans Christian Andersen, foi ele que escreveu essas histórias. Então, ele é um homem muito famoso. Ele era, né? Ele já morreu. Ele viveu há um tempo atrás aí, e ele nasceu no dia 2 de abril, bem no mês que nós estamos. E é por isso que no mês de abril a gente comemora o Dia da Literatura Infantil. O dia que a gente conta histórias para as crianças, o Dia da História da Criança. E ele foi muito importante porque ele era um menino muito pobre. Ele vivia numa cidade pequenininha. E na época que ele viveu, não existia televisão, não existia cinema, não existia assim quase nada, computador, essas coisas não tinham. E o que será que as crianças viam para se divertir? Quem tem alguma ideia? Brincava, o que mais? Desenhava, o que mais? Jogava bola, pintura. E sabe o que eles faziam? Uma coisa bem legal? Também, sabe como? Os pais, os avós sentavam assim, igual eu estou sentada aqui, e contavam histórias para as crianças. E o pai do Hans Christian Andersen, ele adorava contar histórias. Ele vivia inventando um monte de histórias. Só que aconteceu uma coisa bem triste. Quando o Hans tinha 7 anos, o pai dele morreu. Ah, que triste. E ele ficou muito triste. Sabe o que ele acabou fazendo? Saiu de casa, foi para uma outra cidade. Lá ele passou até fome. E aí, ele começou a conseguir um trabalhinho aqui, um trabalhinho ali, foi trabalhando, estudando, e descobriu que ele adorava contar histórias para as crianças. Então ele começou a escrever as histórias. Essas que eu falei para vocês, quem lembra o nome dela? Sereia, o Patinho de Chumbo e o Patinho Feio. E mais outras, mais de 100 histórias ele já inventou. Ele falou da... Opa, ainda ficou. Tá? Do Mickey, mas o Mickey não foi ele. Foi outro homem. E mais umas outras, mais de 100 histórias. E sabe a história do Patinho Feio? Tem uma coisa muito curiosa. Sabe por que ele inventou a história do Patinho Feio? Porque quando ele era pequenininho, ele era muito grande, muito magro, muito desengonçado. Ah, mas não aqui, que não tinha vaga. Dele. E aí, Você dormiu aí? Patinho Feio, que é a história que eu vou contar. Certo? Numa fazenda muito linda, onde sempre estava verão. O sol era forte, era brilhante, as folhas das árvores estavam sempre verdes, os passarinhos cantavam, os animaizinhos faziam seus sons, e num cantinho lá dessa fazenda havia uma mamãe pata chocando seus avós. Só que essa mamãe pata estava muito irritada, porque os seus ovinhos nunca nasciam. Ela já estava lá fazia dias, cansada de tanto esperar e nada dos bebezinhos chocarem. Até que de repente começou um barulhinho assim, ó. Piu, 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 piu. A mamãe pata olhou. Era o primeiro ovinho que estava abrindo. E lá de dentro nasceu um lindo patinho. Ficou lá, do lado da ninha da mamãe pata. E a mamãe gritou: quá, 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 depressa, depressa. E o outro patinho foi saindo da casinha muito depressa e mais um patinho lindo nasceu. E a mamãe: quá, 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 depressa. Mas o outro ovo, nada de quebrar. A mamãe pata ficou pensativa. Será que aconteceu que esse ovo não quebrou? Mas foi conversar com os patinhos que tinham nascido.
Eles estavam admirados. Nossa, que mundo grande! Eles falaram para a mamãe. E a mamãe falou, mas vocês não sabem de nada, meu filho. Esse mundo é muito maior do que essa fazenda que vocês estão vendo. E lá ficou a mamãe conversando com os patinhos. Até que ela recebeu uma visita de uma velha pata. E foi se achegando e falou, olá, mamãe pata, como estão os seus patinhos? A mamãe pata respondeu, 2 já nasceram, mas um não quer nascer de jeito nenhum. A velha pata falou, deixa eu dar uma olhada nesse ovo. Espiou o ovo e falou, ixi, isso não tá nada bom. Isso aí tá parecendo ovo de peru. E olha, mamãe pata, se eu fosse você, abandonava esse ovo. Porque peru dá uma dor de cabeça, não entra na água e não faz igual os patinhos. A mamãe pata pensou em abandonar o ovo e ficou com dó. Ah, já fiquei aqui tantos dias, que custa ficar mais um pouquinho? E resolveu ficar mais um pouquinho. Estava lá, esperando, de repente, e lá de dentro nasceu um outro patinho. Mas era um pato um pouquinho diferente. Ele era maior, ele estava desengonçado. A mamãe pata olhou, achou ele um pouquinho esquisito e pensou, será que ele é um peru? Que dor de cabeça que eu vou ter, mas nós vamos resolver isso amanhã mesmo. E na manhã do dia seguinte, estava um sol lindo. E a mamãe pata levou os seus filhinhos lá para a lagoa. Agora sim eu vou ver se todos são meus filhos de verdade. O primeiro patinho, afundou a cabeça e logo levantou. Ah, e nadava, que era uma maravilha esse primeiro patinho. O segundo patinho, afundou, demorou um pouquinho, mas logo nadou também. Chegou a vez daquele patinho desengonçado. E foi, mergulhou. Demorou, mas ele logo subiu e ele nadava melhor do que os outros. Mas a mamãe pata ficou tão orgulhosa e falou, que peru que nada, ele é meu filho mesmo. E foram os patinhos nadando para conhecer toda a fazenda. A mamãe pata avisou a eles que eles tinham que tomar cuidado com o gato, porque o gato adora comer filhote de pato. E foram apresentar para os patinhos a velha vovó pata, que é a pata mais sábia da fazenda, e ela tem lá na patinha uma fita vermelha amarrada. Isso quer dizer que ninguém pode machucar a velha vovó pata, nem homens, nem mulheres, nem outros animais. E a mamãe pata foi orgulhosa com os seus filhinhos mostrar a sua ninhada para todos. Por onde passava, todos olhavam, achando os 2 patinhos maravilhosos, mas achando o terceiro patinho meio esquisito. Veio até um pato lá do outro lado e começou a dar bicada naquele patinho. A mamãe pato corria para defendê-lo e expulsar quem estava judiando do seu pequeno filho. Até que chegou lá na mamãe, na velha vovó pata. Oi, velha vovó pata, trouxe os meus filhotinhos para a senhora conhecer. A velha vovó olhou e disse, esses 2 patinhos são lindos, mas o que aconteceu com o outro? Tem certeza que é seu filho? Ele é muito feio e esquisito. A mamãe pata falou, ah, acho que é porque ele demorou muito no ovo, mas ele nada tão bem. E a vovó pata falou, ai, você deveria largá-lo. A mamãe pata, não, nunca vou desistir do meu filhotinho. Mas o tempo foi passando e todo mundo só ia falando mal desse pequeno patinho. Até os seus irmãos começaram a bicá-lo.
Até que um dia, a mamãe nervosa que estava, falou baixinho: ai, bem que esse patinho podia desaparecer. E o patinho escutou. Ele resolveu pegar as suas coisas e ir embora da fazenda. E ele foi. Foi andando, andando, andando e achou uma linda árvore. Parou lá pertinho dessa árvore. Ficou lá, bem quietinho. Até que chegaram 2 gansos e resolveram conversar com ele. Os 2 gansos já estavam ficando amigos do patinho e o patinho estava muito feliz. Mas lá naquela mata surgiu um som assim, ó. Bang, 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 bang. Era a arma dos caçadores que estavam atrás dos gansos. E os 2 amigos do patinho morreram. O patinho ficou com tanto medo, saiu correndo e foi se esconder em uma outra árvore. Mas logo, o cachorro do caçador o achou. Cheirou, abriu a boca, quase comeu, mas saiu. E o patinho falou: nossa, sou tão feio que nem o cachorro quis me comer. Então o patinho, lá de onde ele estava escondidinho, ele achou uma casinha que estava com a porta aberta e resolveu entrar nessa casinha. Lá dentro da casinha tinha um gato e tinha uma galinha e tinha uma senhora bem velhinha que não enxergava direito. A senhora ficou feliz porque pensou que era uma pata e falou: oba, vamos ter ovos de pata, vamos tirar essa pata pra gente. E ficaram lá 1 semana, 2 semanas e nada do patinho botar ovo. Não era uma pata, né? E a galinha e o gato se achavam os donos do mundo e ficaram fazendo pouco do patinho, falando que ele não sabia fazer ronron, que ele não sabia botar ovo e que só o gato e a galinha eram inteligentes e espertos. E o pato falou assim: ai, vocês ficam falando essas coisas, mas eu sei flutuar como ninguém, mergulhar a minha cabeça no lago. Isso é uma delícia. E o gato respondeu: que besteira é essa sua, seu pato? Quem é que vai gostar de mergulhar no lago? Pergunte para a nossa velha senhora, que é a pessoa mais inteligente do mundo. Ela também não gosta de ficar mergulhada no lago. Pare de falar essas besteiras. E o patinho falou: ai, vocês não entendem. E a galinha respondeu: se nós, que somos mais espertos que todos, não entendemos, imagine quem vai te entender. Acho que é melhor você ir para outro lugar. O patinho continuou procurando um lugar, até que ele achou um outro lago. E lá nesse lago tinha um outro patinho. Na verdade não era um patinho. Tinha alguns cisnes lá nesse lago. Eram umas aves maravilhosas e lindas. E lá ele ficou todo eufórico e feliz. Só que o inverno estava chegando. E os cisnes estavam indo para outro lugar, à procura de uma água quentinha. E foram embora. E o patinho ficou sozinho nessa lagoa. E o inverno foi congelando a água, congelando a água, congelando a água, até que congelou as patinhas do patinho. E ficou bem quietinho num cantinho. Uma senhora que morava ali perto ajudou ele a se esquentar e logo descongelou. Quando ele voltou para o lago, já era verão. E os cisnes voltaram. Voltaram e quiseram fazer amizade com esse patinho. Na verdade, quando ele olhou na lagoa, ele havia crescido. E ele não era mais um simples patinho, mas sim um lindo cisne. O cisne mais lindo daquela lagoa. E a história chegou ao fim. Gostaram da historinha? Já conheciam?